In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Hoje estamos então aí neste 10º domingo depois de Pentecostes. Mas as leituras hoje nos trazem realmente personagens que nós podemos aplicar à situação, quer do mundo, quer da igreja, esclarecem bem realmente aquilo que estamos vivendo. Claro que na epístola, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, lembra a eles o tempo de que eram pagãos. E eles podem ver em si mesmo, na sua vida. Os cristãos de Corinto, lendo a carta de Paulo, podem examinar a sua própria vida pregressa, antes de serem evangelizados, e agora que receberam o batismo e são cristãos. A diferença de quando eram movidos pelos ídolos e agora pelo Deus verdadeiro. Hoje nós não podemos fazer essa experiência, difícil para nós fazer esta experiência. Já o disse, estou repetindo. Já não há mais diferença entre ser cristão e ser dirigido pelos ídolos mudos, diz o apóstolo. Os ídolos mudos. E se parelhou. É tudo parelho. Cristão, mundano, tudo a mesma vida. Leva tudo a mesma vida neste mundo. Não porque, como quiséramos pensar, o mundo tenha se convertido. Não é que o mundo tenha finalmente haurido do espírito cristão. Então a segunda parte da leitura nos mostra bem isto. Quer dizer, tivesse o mundo realmente conhecido a Santíssima Trindade e a operação da Santíssima Trindade. Muito bonito aqui em Paulo, na epístola, aparece realmente a atribuição a cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, das funções que exerce, sobretudo em relação ao criado, ao mundo, ao homem, ao cristão, ao verdadeiro cristão. E depois especifica realmente o serviço do Espírito Santo. E ali nós podemos realmente dizer onde estão estes dons do Espírito Santo. Ornamos com eles o mundo? Ornamos o mundo com as operações divinas da Santíssima Trindade? Especificamos no mundo os dons do Espírito Santo, distribuindo-os assim segundo cada uma das necessidades do mundo? Essa é a grande questão que nos faz pensar a epístola. E nós constatamos, pelo contrário, não. O Deus trino, com suas operações, tornou-se um Deus desconhecido. No sentido prático, dizer a palavra Deus, dizer a palavra Jesus, dizer que Ele é Senhor, estamos falando no sentido prático, real, não de uma palavra vazia, que se pronuncia, ou virtual. Hoje é melhor dizer assim, né? Talvez se entenda melhor. Não uma palavra virtual. A gente lança ali e no computador para o mundo, vira as costas e vai viver a própria vida. E se quiser cortar a relação, é só puxar o fio da tomada. Pronto, acabou. É o mundo virtual. Eu percebo isso muito na comunidade. Né? A falta de compromisso. A falta de realmente empenho. E tantos ali, então, dão um nome e pronto. Dá um nome lá. Não atuam, não
não participam. Nada, nada. Não fede e nem cheira, como se diz. Né? Nem fede e nem cheira. Então, não se trata desta confissão virtual ou desta confissão de palavra acerca de Deus, de Jesus, do Divino Espírito Santo. Não. Mas se trata realmente de poder aquilatar isto, ver como isso incide na realidade da vida do mundo. E daí nós constatamos, não, no mundo não se vive. Não se vive as operações divinas. E os dons do Espírito Santo não estão presentes. E por isso, toda confissão do nome de Jesus é falso, é falso, é falso. Mas é pelo contrário. O que nós constatamos é que o mundo, com os seus ídolos, penetrou a Santa Igreja de Deus. Ídolos mundos. Ídolos mundos. Quais são os ídolos do mundo, queridos? Em Medellín, os nossos bispos apontaram com tanta felicidade os 3 grandes ídolos do mundo. Né? Foi um documento de Medellín. Ali eles apontaram com tanta felicidade. Esses ídolos dos quais eles foram depois os primeiros. E já estavam, com certeza, atirados a cultuá-los, esses ídolos mundos. É o poder, o prazer e o dinheiro. Poder, prazer, dinheiro. Nós podemos resumir aí. Podemos continuar resumindo, nós católicos, não esses bispos, mas nós católicos, podemos continuar resumindo aí os ídolos mudos que dirigem o mundo. Então, o que constatamos é isto, para dor e tristeza nossa, que as operações da Santíssima Trindade agora viraram as operações destes ídolos. E dentro da igreja. E para dentro da igreja. Quando, por exemplo, observamos o movimento no Vaticano, agora estamos assistindo um movimento de troca de bispos, e logo isso vai piorar, porque em setembro é que aquela lei, aquele motu próprio que recente Francisco assinou, promulgou, mas que já está em atuação, mas que em plenamente começará a atuar somente em setembro. Então, realmente, essa troca de bispos, de cardeais, tudo para amoldar a Santa Igreja, não a Deus, mas ao poder sobre o mundo, ao poder sobre a Igreja, ao poder tirânico deste Francisco. Nós já vemos bispos sendo caindo, bons bispos, e que os melhorzinhos, os que ainda enxergam alguma coisa, porque não enxergam muito não. Ainda não vi nenhum bispo neste mundo apresentar uma grande bela visão da situação do mundo e da igreja. Né? Ainda não vi. Mas esses poucos ainda que alguma coisa enxergam já estão incomodando Francisco. Ele vai mudá-los, vai trocá-los. Então, é o poder que do mundo entrou, invadiu até a Santa Igreja. E assim cada uma das operações, cansativo querer olhar cada uma delas. Importa é constatar isto, com pesar e com tristeza. E não foi a igreja que evangelizou o mundo, mas que foi o mundo que roubou, que tirou, que anulou o evangelho que a Santa Igreja devia anunciar. Com todos os seus dons, com todos os seus carismas, aqueles do Divino Espírito Santo. Então, esses ídolos mudos do mundo, queridos, são hoje aqueles verdadeiramente que dirigem a humanidade toda inteira.
inclusive a Santa Igreja. Inclusive a Santa Igreja. De tal forma, assim, que, de fato, a confissão do nome de Jesus já para nada serve. Essa é a conclusão. De confessar Jesus até a confissão já é uma balela, porque já não se crê mais na sua divindade. Dizer que Jesus é Senhor. Mas essa palavra Senhor é um Senhor como qualquer desses grandes senhores do mundo. E ainda menor. E ainda menor. Sim, chega-se lá. Ainda menor. O anticristo chegará lá. Ainda menor. Com o antipapa Bergoglio, nós chegamos à equiparação de Jesus Cristo com os grandes ídolos deste mundo. E mesmo ídolos violentos como Maomé e o seu islamismo. E assim como ídolos barulhentos como os pentecostalistas. E vai tudo por diante, vai adiante, assim vai adiante, assim vai adiante, tudo. O nome de Jesus está misturado com tudo isso para Bergoglio e esta sua anti-igreja que ele dirige. Quem é dirigido por Bergoglio está nesta anti-igreja, que igualou-se ao mundo. O mundo que é dirigido por ídolos mudos, porque não, a sua confissão não é de Deus. O seu louvor, a sua confissão não é de Jesus e o seu louvor não é de Deus. Não são. No mundo não são. E assim agora isso penetra para dentro da igreja. No Evangelho, queridos, nós temos esses dois personagens. E já o primeiro versículo dá o tom da grande lição do Evangelho. Eles estão cheios de si. Eles pensam que... é bem a imagem do mundo. Eles pensam que o próprio pequeno e humilde, a própria Santa Igreja, deve ser igual a si. Jantaciosos, orgulhosos, em nada humildes. Este o espírito do mundo, que penetrou a Santa Igreja, que contaminou a Santa Igreja, em todas as suas partes. De tal forma, queridos, que nós vamos olhar a Sagrada Ordem. A Sagrada Ordem. Cardeais, Papa não se fala, porque estamos sem Papa. Bento XVI aí, nesse mudismo, quando abre a boca ainda me diz bobagem, porque continua apoiando o Vaticano II. Tá? Então, estamos sem Papa. Essa é a verdade. Mas cardeais, bispos, sacerdotes, todo o clero, quase todo o clero da Santa Igreja está aí, feliz e orgulhosa de si mesma. Feliz e orgulhosa de si mesma. Encheu-se do espírito do mundo, dos seus ídolos mundos, e está aí, jantaciando-se diante de Deus. Aliás, na liturgia renovada, nem se colocam diante de Deus. Se voltam uns para os outros, se voltam para o mundo, se voltam para a multidão, para o povo, e se jantaciam diante da humanidade, diante do mundo. É o que sobrou para a Santa Igreja Católica. É isso aí. É isso aí. As ordens religiosas, queridos. Religiosos e religiosas. Bom, essa semana vimos com horror Francisco baixar uma constituição apostólica justamente para as ordens contemplativas e para aquelas de maior rigor, abolindo tudo aquilo, muito daquilo que os papas anticonciliares
promulgaram e desejando abrir também os religiosos contemplativos à modernidade. É isso. A grande obra de Francisco é tornar mundano até aquilo que é de mais sagrado nas ordens religiosas. Começa lá, no coração da igreja, aqueles que realmente devem dedicar-se à oração. Começa aí. E aí vai, bom, visitem, queridos, visitem as ordens religiosas. E comecem pelas mais antigas, pelas mais famosas. Comecem por aquela de Francisco, pobres dos jesuítas. Os poucos velhos, e ainda tudo desviados, todos desviados. E vai adiante. Vai adiante assim. Também entre as mulheres, todas modernistas, todas se jantanciando diante do mundo, porque estão iguais ao mundo. Essa é a grande glória, a grande vitória dessas nossas irmãs religiosas. Tiram o hábito e estão iguais ao mundo. Essa é a grande vitória do Concílio do Vaticano II. Fizeram-se iguais ao mundo. Que belo! Irmãzinhas nossas, que belo que agora já não vos distinguis mais das outras mulheres. E nada quase. Oh! E vai, queridos, o exame podia ser larguíssimo. Esta igreja voltou-se para o mundo. Olha para si mesma, não olha mais para Deus. Como mostra muito bem, repito, essa missa de Paulo VI Bonini. E se acha muito bem. Se acha ótima assim. E quer ser cada vez mais mundana. Cada vez mais mundana. Então resta a nós. Que eu quero figurar naquele pobre publicano que nem ousa levantar os olhos para Deus. E bate no peito e clama, primeiro, perdão para os próprios pecados. Ai, olha aí, sobre nós mesmos, quanto precisamos ainda de conversão. Isso eu vejo, queridos. Eu vejo que a obra é tão grande, é maior do que jamais houve, porque a própria Santa Igreja desviou-se. Então a obra é imensa. A obra de enfrentar a grande tribulação, a obra de enfrentar o terrível castigo que já virá, a obra de enfrentar o falso profeta que está aí, a obra de enfrentar o anticristo que virá, são obras gigantes. E nós que até agora estamos tão imersos ainda nesse mesmo mundo e nessa mesma igreja. Como nós tomaremos em nossas mãos a tarefa? Vejo tão poucos. Então, e desses poucos, realmente somos os últimos, os menos considerados. Então, temos que nos superar. Temos que nos superar em bondade, em oração, em santidade, em humildade e em confiança em Deus. Precisamos nos superar também em união entre nós. Tão difícil, porque um está aqui, outro está lá. São tão poucos. Mas é preciso realmente encontrar meios e vias, nem que sejam essas que eu tenho usado, que são as virtuais, para nos unirmos um pouco, ao menos um pouco, para nos encorajarmos e enfrentar este mundo, esta igreja mundana, enfrentar aquilo que sobre si atrai este mundo e esta igreja, a grande cólera, o grande castigo de Deus. Deus silenciou neste mundo, queridos. Isso não é uma coisa para tem profecias que falam disso como coisa para o futuro, mas o futuro já chegou. Para nós, o futuro já chegou. Já não temos mais os dons do Espírito Santo.
Não trabalhamos mais com isso. Tá? Não podemos mais nos informar a nós, a igreja nem ao mundo com os dons do Espírito Santo. Não querem! Não querem! Não querem! Preferem os dons do mundo, os ídolos mundos. Não querem os dons do Espírito Santo. Está silenciando Deus. A própria divindade não pode mais operar. As operações divinas não podem mais ser executadas sobre o mundo. Porque não se quer a salvação que vem de Deus. Quer ser a salvação que o homem mesmo possa dar-se. Com o seu poder, com sua economia, com a sua ciência, com a sua técnica. Então, bom, não há querer confessar Jesus. Não há querer confessar Jesus neste sentido. Não há. Nós que queremos aprender deste último personagem que estamos examinando, esse pobre pecador. Nos confessamos assim, pobres e pecadores, de tudo necessitados do socorro divino, em tudo necessitados do socorro divino. E essa imensa obra que nos sufoca, que parece tão maior do que nós, tão mais importante do que aquilo que pudéssemos sempre ser, que aí venha justamente então para nos socorrer a divindade. Belíssima esta palavra com que encerra o tema do Evangelho hoje. Voltou para casa justificado. É a nossa esperança. A nossa esperança é a justificação. Que apesar de toda a nossa fraqueza, toda a nossa pobreza, todo o nosso pecado, toda a nossa inanição, toda a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa, nós possamos ser vistos por Deus como justificados. E quem sabe, voltar para casa possa significar verdadeiramente trazer de volta a igreja e impregnar de novo o mundo com todos os dons e todas as graças com que Deus quer acumulá-la, sobretudo ao retorno do Senhor Jesus. Sobretudo quando Ele aparecer em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum,